Agora, aqui na Fatologia, na página 1, última linha, ele pergunta como podemos reverter esta permissividade social com os videogames belicistas. Esse é um tema que está bastante em voga na nossa sociedade atual, porque é uma invasão em nossas residências desses holopensenes, né, desses pensamentos belicistas que nos chegam através desses games. Como impedir isso? Eu vejo que seria a partir de um posicionamento maduro dos pais, dos responsáveis pelos jovens e pelas crianças, em frustrar acesso a esses games, né? Buscando uma orientação, um esclarecimento e até um uso, né, do poder de pais para coibir essa atividade em casa. Ou se isso causar algum constrangimento, pelo menos limitar o uso, né, desses games. Porque isso vai gerando um holopensene nesses usuários relacionados à violência, à agressividade, que embora nem todos algum dia venham a portar armas, mas começarão a manifestar comportamentos agressivos, de violências, de intolerância, de preconceitos. E mais uma vez, verão qualquer pessoa que tem algum comportamento contrário ao seu como um inimigo. Então isso também gera desagregação social. E esses games, eles são inspirados em fatos reais, em estratégias, em armamentos reais. Lendo um artigo do New York Times, logo após algum daqueles massacres, eles afirmam que a disseminação desses games vem patrocinado pelas empresas fabricantes de armas, né? Então, e que elas mesmas buscavam, de alguma forma, continuar preservando o acesso da população à compra, né, desses equipamentos nos Estados Unidos, que é livre, não tem um controle tão rígido como nós temos no Brasil. Mas essa permissividade, eu vejo assim alguns exemplos. Os pais dizem, mas pô, eu fico longe de casa, quando eu chego ainda vou ficar criando casa com os meus filhos. Mas nós temos que ver isso a longo prazo. Estamos gerando uma geração de pessoas que banalizam a violência. E eu vejo isso como se fosse um simulador. Nós vemos tantos simuladores para aprender a dirigir carro, para aprender a pilotar avião, para fazer manobras de atracação de navios e uma série de outros equipamentos virtuais que servem para desenvolver reações imediatas ou formas de comportamento. Aqui é a mesma coisa, você porta uma arma, você tem que desenvolver estratégia, você escolhe as suas formas de ataque. Então, é um simulador de um assassino. E isso também tem uma reportagem na revista Veja, falando sobre o assunto, em que alguns desses criminosos que fizeram assassinatos em massa, agora não me recordo o nome, eles afirmam que os serial killers que tinham como referência esses jogos, e afirmam que são verdadeiros simuladores. O príncipe Williams, recentemente, também disse se sentir à frente de um videogame quando estava pilotando, assim como copiloto, então responsável pela artilharia da aeronave em combate, porque são muito semelhantes, né? Eu, como fui oficial da Marinha há algum tempo, tive acesso a alguns equipamentos de direcionamento de tiro, que o princípio é o mesmo, joystick, as mesmas telas. Então, a vida real de combate, ela foi muito bem traduzida por um videogame. Então, e todo esse realismo para os jovens que nós vemos que estão tendo acesso a essas informações, a essas tecnologias. E dentro da Conscienciologia nós temos o conceito do porão existencial. Isso exacerba essa condição de maior imaturidade, de maior agressividade, de belicismo, que cabe aos pais conter. E conter com discernimento, com esclarecimento, porque ficaria... é mais difícil você chegar de uma forma impositiva, que, ao meu ver, seria a última instância, mas buscar maior esclarecimento da responsabilidade, né, que isso traz para a nossa sociedade. E tem aí também o mito do super-herói, né, que você coloca aqui na mitologia, que tem traz essa áurea de poder, de supremacia, né? Sobre essa questão ainda, tudo bem, Aníbal?
Parabéns aí pelo verbete. Obrigado. Além dos pais fazerem esse filtro, eu acho que tem que também entrar mais firme e responsabilizar a mega indústria dos videogames. Você falou da indústria bélica, mas existe uma mega indústria que produz e que todo ano está lançando. Agora vai sair um novo PlayStation lá, 4, sei lá, que aí os jogos antigos não valem mais, aí eles têm que comprar tudo novo. E a maioria deles são jogos assim. E eu fiquei impressionada, a gente compra um celular e ele já vem com um jogo desses. Quer dizer, então, dentro de casa, claro que é o papel, mas eu acho que é um papel ainda maior, né, da sociedade como um todo, de ir lá na fonte disso, que é essas empresas que geram e que vendem isso assim como se fosse um caramelo, né, que te vem no teu próprio celular que você comprou e nem pediu, você vai lá, tem um jogo horrível desses. É um absurdo. Concordo com você. E o bibliógrafo, aqui na última linha da fatologia, fala-se sobre a permissividade social com os videogames belicistas. Este parece ser um caso de segurança pública, porém há muitos educadores que defendem tais jogos para o desenvolvimento da criança e do adolescente sem ver mal nisso. O que o verbetógrafo pensa a respeito? E outras pessoas também podem falar sobre o ponto de vista da conscienciologia? A gente já falou um pouco aqui, né, sobre a questão dos videogames belicistas. Sim. Né? Você quer só uma coisa que me chamou a atenção, é que eu acho que, como eu havia dito, esses jogos servem como simuladores. Eu havia defendido a hipótese de simuladores de profissionais de guerra, militares, né, ou assassinos, né, tudo isso... Esses vídeos instigam a esse comportamento mais belicoso. Quanto à questão de desenvolvimento de habilidades, eu acho que poderiam ser escolhidos outros temas não violentos para o desenvolvimento de habilidades. Existem aqueles jogos até de brincar, de pisar nas cores, de dançar, que são também estimuladores de desenvolvimento de habilidades motoras. Há de se ter mais criatividade para estimular esse desenvolvimento de outras potencialidades, sem se usar o tema da violência. Nos parece que qualquer atividade belicista seria indefensável. Pois é, existe pesquisa a princípio na Unicamp, de um setor da área de tecnologia de informação, em que os pesquisadores submeteram alguns jovens a esses tipos de jogos, e a conclusão que eles chegaram é que aqueles que ficaram mais tempo expostos a esses jogos realmente começaram a apresentar comportamentos mais agressivos. Então há uma experimentação científica já que corrobora essa afirmação. E Aníbal, para iniciar minhas perguntas por enquanto, quando é que a segurança pública deixa de ser assistencial? Não sei se vocês já falaram disso, eu cheguei um pouquinho depois, né? Em que momento e como é que é essa linha tênue em que a segurança pública, o processo da polícia, da defesa pública, deixa de ser assistencial? Na sua opinião, na sua experiência grande, né, nesse assunto? Ao meu ver, a polícia, nós vimos, ao longo da história, ela vem servindo, inicialmente, a diversas questões de ordenamento social, desde controle de epidemias, combate a incêndio, ordenamento de fluxo de pessoas, diversos aspectos da vida diária das cidades. E a defesa civil, essa pluralidade de responsabilidades foram se especializando, e hoje nós temos, por exemplo, o corpo de bombeiros, o corpo policial, que é de fato o que mais diretamente nós relacionamos quando se fala em segurança pública. É a polícia militar que vai ter que prender alguém, que vai ter que fazer a nossa defesa. Eu vejo que ela deixa de ser assistencial na medida em que ela deixa de respeitar, de compreender que o outro, isso também é um conhecimento que a Conscienciologia traz recentemente. Nós sabemos que não é disseminado de conhecimento de todos, mas ela deixa de ser assistencial na medida em que ela começa a desrespeitar os direitos humanos. Quando o policial começa a enxergar o outro como um inimigo, e não como um cidadão que tem direitos, que merece um julgamento segundo as normas vigentes, segundo o Código Penal, e executa sumariamente essa pessoa sem dar-lhe a chance de uma defesa. Por mais que ela tenha cometido um crime hediondo, ela tem que responder segundo as leis em vigor. Então, deixa de ser assistencial na medida em que ela
esse policial age dessa forma violenta, se igualando ao criminoso, uma vez que volta a valer aquele comportamento olho por olho, dente por dente, e aí não leva a lugar nenhum. Então, o policiamento militar, que é preventivo, que está nas ruas para buscar evitar os acontecimentos, né, eles têm que desenvolver essa percepção de que estão ali para ajudar, e de alguma forma, aí é um trabalho complexo, que vai levar algum tempo, minorar esses ímpetos de violência que são de todos nós, né? Todos nós temos intrínsecos, uns mais, outros menos, conforme a maturidade que tenha, a vivência que tenha, porque também esses ambientes muito violentos acabam transformando pessoas, né? E eu vejo no trato que tenho com alguns policiais a dificuldade de se manter isento, equilibrado perante tanta violência e tanta pressão social por resultados, né? E muitas das vezes com condições operacionais inadequadas, falta de equipamento, jornadas prolongadas, né? E uma série de fatores. Que tudo isso vai minando o comportamento, a atuação desses policiais. Mas eles perdem a oportunidade de ser assistenciais na medida em que deixam-se levar pelas emoções, deixam-se levar pelo próprio padrão do criminoso, né? Ficam contaminados daquela agressividade, daquele ódio e reagem tal qual. Então é um aprendizado, não só dos policiais, mas de nós todos, né? De saber fazer essa assimilação, desassimilação dessas energias conscienciais das pessoas com as quais eles estão envolvidos. Então é um trabalho que nós temos aí de longo tempo para desenvolver.